Bom dia, meus irmãos. Graça e paz para todos. Eu tenho para nós uma mensagem, e essa mensagem ela é muito importante. O título da mensagem é essa: parábola é uma verdade ou é uma ilustração? Esse é o título da mensagem. Eu quero mandar um abraço para todos os meus irmãos de todo esse meu querido Brasil. São muitos, e eu sou muito grato por todos vocês. Aqui vai um abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você está me conhecendo agora, você está entrando neste novo caminho. Sim, pode ser, sim, novo caminho, porque o sistema é um velho caminho, que quando eu era criança, eu já lembro, quando eu era criança, eu já ouvia falar naquele tempo, mas era muito pouco. Era muito difícil você encontrar uma igreja de crente. Naquela época era difícil, mas hoje nós vemos uma em cima da outra, uma de frente com a outra. Então o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, por que eu quero trazer esse título, essa mensagem? Por que eu voltei a trazer sobre isso? Porque existem pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento. Eles entendem essa Bíblia de uma forma literal. E não é assim. Existem muitas passagens aqui que são história, que são costume do povo, linguagem de figuras, são ditados que existem aqui dentro. O que é uma parábola? E o que é uma ilustração? Uma parábola é uma verdade? Não, é uma ilustração. Então eu quero começar, eu gostaria que você preste bem atenção para você entender o meu ponto de vista. Porque se você for uma pessoa inteligente, você vai entender que as pessoas pegam, muitas vezes, a forma que Jesus expressa, ele conta, ele fala, não, mas é tudo verdade, tudo que está dentro da Bíblia é verdade. Existe passagem aqui dentro que Paulo chega a dizer no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele diz: bom seria que nenhum homem casasse, aliás, nem mulher tocasse. E aí, como é que fica? Gostaria que os homens nem em mulher tocassem, muito menos casassem. Mas aí você fala assim, mas tem isso dentro da Bíblia? Tem. Ali no capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas Paulo disse isso, disse, mas depois ele diz assim, isso não é mandamento. É o meu parecer, é a maneira de ver. Porque aquele que é sozinho, ele não tem que preocupar com mulher, com filho, não tem que preocupar com neto, não tem que preocupar com nada, ele vai preocupar só com as coisas do Senhor. É isso que Paulo quis expressar. Então você tem que entender que nem toda a Bíblia, nós temos que olhar nesse livro de uma forma literal, não. Então eu quero explicar um pouco sobre o que é uma parábola. Ilustração. Deixa eu começar com uma ilustração. Diz que um certo jovem estava diante de um sábio, ali, como se chama, um Aladim, o homem da lâmpada, aquele gênio. Aquele gênio diz assim, olha, o que você quiser, tudo, eu sei tudo. E aquele jovem falou, então eu vou fazer um teste. Se ele é tão sábio assim. Ele pegou um pequeno passarinho e escondeu atrás. Pegou um passarinho bem pequenininho, pôs na palma da mão e escondeu. Então entenda bem, para você entender o que é ilustração. É igual a parábola, mesma coisa. E ele perguntou para o gênio, o que eu tenho nas mãos? Foi um passarinho. Vixe, aí ele acertou mesmo. Mas agora eu vou fazer outra pergunta. Vou perguntar se o passarinho está vivo ou se está morto. Se ele falar que o passarinho está vivo, eu mato ele. Eu espremo ele, mato e mostro o passarinho morto para ele. Ele vai perder. Agora, se ele falar que o passarinho está morto, eu deixo ele vivo. Aí ele perguntou, gênio, sim, você acertou o passarinho. Eu tenho um passarinho nas minhas mãos. Mas o passarinho está vivo ou está morto? Se ele está vivo ou ele está morto, depende de você. A decisão é sua.
é você quem decide. A decisão está dentro de você. Então, o que nós aprendemos com essa ilustração? Que tudo que você faz nessa vida procede de você. Você casa, você viaja, você compra, você vende, você muda, você entra numa empresa, sai de uma empresa. Você quem decide tudo o que você quer da sua vida. A decisão é sua. É você quem decide. Você está dentro do sistema há muitos anos. É você quem decide. Você muda de uma igreja para outra, você pode mudar quantas você quiser, que é tudo igual. É tudo mentira em cima de mentira. Uma não se dá com a outra. Uma critica a outra. Aqui só essa que vai para o céu. Como a Congregação Cristã do Brasil costuma dizer que a única igreja que vai para o céu são eles. Eu pergunto, ela nasceu em 1907. Então, olhamos ali para lá em Chicago, nasceu essa igreja, esse ministério. Veio para o Brasil e começou aqui em 1910. E eles pregam que a única igreja que vai para o céu é eles. Eles falam e afirmam e bate firme que fora da congregação ninguém vai para o céu. Se alguém sair da congregação, ele não adianta fazer mais nada porque ele está perdido para sempre. Eu pergunto, então antes da congregação ninguém era salvo? Pronto, a resposta está aí. Quer dizer que se ela começou a existir praticamente há 113, 115 anos atrás, quer dizer que antes, todos que morriam, ninguém ia para o céu. Deus precisou construir, isso é, permitir que essa igreja fosse formada para que o povo fosse salvo. A humanidade é salva pelo sacrifício sangrento de Cristo. Se Cristo não viesse, ninguém seria salvo. Salvo da condenação eterna. Mas o mundo hoje recebe a salvação por intermédio do sacrifício do seu Filho, Jesus. Pronto, acabou. Mas voltando para a ilustração. O que é uma parábola? Existia certos tipos de parábola. As parábolas que Jesus falava, muitas vezes os próprios discípulos não entendiam. Quando ele fala assim, você entende bem, ele fala assim, um semeador saiu a semear. O que é um semeador? É um roceiro, aquele que planta, saiu a plantar. E ele, jogando a semente caiu no meio dos pedregulhos, terra seca. Ela nem nasceu. Não nasceu, ficou ali. Outra semente caiu à beira do caminho. Veio as pombas, as rolinhas, as aves do céu e comeram. Outra caiu no meio dos espinhos, mas a terra era até boa e nasceu, cresceu, mas logo foi sufocada pelos espinhos, por aquela plantação. Mas outra parte da semente caiu numa terra boa e produziu e deu muito fruto. E os discípulos não entenderam. E eles perguntaram particular para o mestre, mestre, nos ensina essa parábola. Nós não entendemos que parábola é essa. O que quer dizer isso? Ele diz assim, o pregador, que é o semeador, saiu a pregar. E quando a palavra caiu numa terra seca, uma terra cheia de pedra dura, ela não teve efeito nenhum. Ninguém deu ouvido. A outra também não chegou a ter efeito nenhum, porque as aves do céu comeram, aquela que caiu na beira do caminho. Outra, que caiu entre os espinhos e nasceram, ouviram, deram crédito e começaram a seguir, mas logo desanimaram e deixaram quieto. E a outra, então esses creram, deram ouvido e permaneceram e saíram a proclamar, a pregar, a anunciar as boas novas da palavra de Deus. Essa é uma parábola. É um ensinamento, aí a mente dos apóstolos foi aberta. Isso é uma maneira de fazer com que
a multidão que estava ali, Jesus falava por meio de parábola, para que eles entendessem. Porque a parábola não é uma verdade, não é um caos que aconteceu. Por exemplo, veja bem essa outra. Jesus conta que havia numa cidade um juiz muito severo, um ateu. Ele não acreditava em Deus, não temia homem nenhum. Ele era um homem muito mau. E tinha uma pobre viúva. Pode ver que Jesus não fala o nome do juiz, nem fala a cidade, nem fala o nome da viúva, não fala, só fala que havia um juiz e uma viúva e uma cidade. E essa pobre viúva foi ter com o juiz para que o juiz pegasse a causa dela, resolvesse, fizesse justiça. E ele recusou, mas ela insistiu, batendo sempre naquela mesma tecla. Batia na porta do juiz: eu quero que você faça justiça, eu preciso de justiça. E aquele homem tocava aquela mulher, que a mulher encontrava com o juiz na rua, na feira, aonde quer que ele encontrava com aquele juiz na praia, em qualquer lugar, ela cobrava dele, foi indo até que um dia ele diz assim: eu não aguento mais, essa mulher está me perseguindo demais, eu vou fazer justiça. Chamou aquela mulher e fez justiça, resolveu a causa dessa pobre viúva. Aí voltando ele para a multidão e diz: se esse juízo sendo mau, um homem que não acreditava em Deus, não temia homem algum, fez justiça por aquela pobre viúva, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, para abrir o entendimento, para ver o quanto Deus é bom para conosco, que se aquele homem sendo mau, como ele também disse, aproveitando, ele disse: se seu filho pedir um pão, vós não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, não vai dar um escorpião. Se pedir um ovo, não vai dar uma cobra. Vós, sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Contando uma outra parábola. Quando um certo doutor da lei, Jesus estava conversando com um grupo de pessoas e chegou um doutor da lei e disse assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não diz para herdar o reino, porque o reino é aqui. Para herdar a vida eterna, isso é viver eternamente com Deus no céu. Jesus, conhecendo e sabendo quem ele era o mestre da lei, Jesus disse para ele: conhece os mandamentos? Conheço todos os mandamentos. Amai a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a tua vontade, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: muito bem. Amai a Deus de toda a tua fé, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, e o seu próximo. Estava certinho. Faça bem, vá e assim farás. Mas o homem, querendo se justificar, ele disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta aquele caos. Agora você vai entender que eu e muitos não entendiam, mas você hoje vai entender. Isso está, se eu não estou enganado, está em Lucas capítulo 10 e versículo 25, por aí, não lembro de Lucas, onde está essa parábola. Disse um homem pelo caminho de Jericó e foi assaltado por alguns salteadores. Espancando o homem, deixou o homem ali caído e fugiram e foram embora. Passou primeiro, e aquele homem caído lá no chão, passou primeiro um levita. Quem é um levita? Aquele que foi escolhido por Deus para cuidar do templo de Deus. É um adorador. Quando ele viu, ele pulou para a calçada de lá. Em seguida veio quem? Um sacerdote. Quem é um sacerdote? Aquele que intercedia pelo povo, aquele que estava entre Deus e o povo, aquele que oferecia sacrifícios de animais pelo pecado do povo. Aquele era para aproximar. O que ele fez? Ele saltou para a calçada de lá. Mas vindo um samaritano, que era discriminado pelos judeus, um samaritano que não tinha religião, ele não frequentava o templo dos judeus, ele era rejeitado, ele era como um gentil,
Ele se doeu, teve compaixão daquele homem, aproximou-se, passou óleo nas suas feridas, deu vinho para despertar aquele homem despertou, colocou na garupa do seu cavalo e levou até um hospital. Cuida deste homem, pagarei tanto. E eu vou continuar a minha viagem. Quando eu voltar, se ficar um pouco mais caro, eu pago toda a despesa. Aí Jesus volta para o homem e pergunta: qual dos três é o próximo? Na verdade, que os três é o próximo. Porque os três não aproximou, não vinha vindo um levita. Quando ele viu, ele afastou. Um sacerdote afastou, mas o terceiro aproximou. Então, qual dos três é o próximo? E eu falando isso numa casa uma certa vez, antes de eu terminar, o marido dessa irmã falou assim: ó, o nosso próximo é nosso vizinho. Aquele que está bem próximo de nós, perto de nós. Eu também pensava assim. Eu achava que o nosso próximo já estava dizendo que ele está bem próximo. Até tinha uma piada na firma que eu trabalhava, a turma falou assim: ó, você não pode cobiçar a mulher do próximo. Aí ele falou assim: mas isso é quando o próximo está próximo. Então eu sempre gostava de ter essas brincadeiras lá na firma. Bem, aí ele falou assim: não, o nosso foi não, negativo. O nosso próximo não é aquele que está próximo de nós. Porque os dois que passou estavam próximo dele também. E não fizeram nada. Mas o outro veio e o fez. Então aquele doutor da lei falou assim: ó, o próximo é aquele que usou, teve compaixão e usou de misericórdia contra aquele. Esse é o verdadeiro próximo. Jesus falou: é isso mesmo. Vai e assim o faça. Porque o seu próximo, ele pode estar onde estiver. É aquele que preocupa com você. Não é aquele seu vizinho. Seu vizinho, se souber que você está doente, se você precisa de alguma coisa, muitas vezes ele fala que o carro dele não tem gasolina, que o carro dele está com o documento atrasado. Você pedir: minha mulher não está muito bem, tal, tem como você levar no hospital? Ih, olha, eu não tenho gasolina. O carro não está muito bem. Eu estou com a carta vencida. O seu próximo não é seu vizinho, não é aquele que mora de frente com a sua casa. O seu próximo pode estar lá na Bahia, pode estar distante. Ele liga para fulano: como você está? Eu estou assim, assim. Dá o número da sua conta. Eu estou passando aí um dinheiro para você. Hoje nem usa mais isso. Hoje é através do Pix. Já cai. Né? Bem, esse é o que preocupa com você, que é o seu próximo. Então isso é uma parábola para fazer entender. O povo entender o que significa uma parábola. Parábola é uma ilustração para abrir um entendimento, para eles passar a entender o que significa, o que é, quando o profeta Natan chegou na casa, na sala real do rei Davi. Ele chegou e não cumprimentou o rei, abraçou: como é que tá, rei? Ele chegou e foi falando: havia dois homens. Isso é uma parábola. Isso não é que aconteceu. Havia dois homens. Davi tinha tomado Betseba. Tinha usado Betseba como sua mulher, dormiu, engravidou ela e mandou matar o marido dela. Abafaram. É rei? Quem está acima de rei? Não tem ninguém acima de rei. O rei fazia o que ele queria e ninguém levantava um dedo para o rei. Então Deus mandou ali o profeta Natan. O profeta Natan chegou e falou assim: havia dois homens, um rico e um pobre. Aquele homem rico tinha muitas ovelhas na sua fazenda, muito gado, camelo, jumento e tal. E aquele homem pobre só tinha uma única ovelhinha, que desde pequena ele vivia ali dentro da sua casa, comia. Agora você começa a ver que não tem nada a ver com a realidade. Comia da sua comida. Ovelha não come comida. Ovelha não come arroz, feijão. Ovelha come capim. Comia da sua comida e dormia na cama. Ovelha não dorme na cama junto com ninguém. Então, dormia ao seu lado.
Mas vindo um certo viajante na casa do homem ricaço, dizendo o profeta, ele mandou buscar a única ovelhinha que aquele homem tinha, matou e fez um assado para o viajante que veio na casa dele. Na hora que ele falou isso, Davi se levantou-se, seu semblante mudou, Davi se enfureceu e ele disse: esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer. O profeta levou o dedo na cara do rei e disse: esse homem é você. Você tendo tantas mulheres no seu palácio, você deixou e foi tomar a única esposa do seu amigo, que é capitão do exército ali de Israel, e você manda matar Urias. E naquele momento Davi caiu, se prostrou-se, e ele falou toda a verdade. Davi, então, a mente de Davi se abriu. Esse homem é você. Porque você fez isso e isso. Você tem tantas, como aquele homem tinha tantas ovelhas. Mandou buscar a única. Você tem tantas mulheres que ficou de Saul dentro do palácio. Por que você vai lá e toma a única que Urias tinha e traz para ti? Então, naquele momento, ele reconheceu todo o pecado, todo o erro, tudo que ele tinha feito. E por isso ele pagou caro por causa disso. Isso são parábolas que se contava desde os tempos antigos. Então, meu irmão, ilustração e parábola são para abrir o entendimento daquele que prega a palavra. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, curte essa mensagem, aplica aí no sininho, dê um toque aí no sininho e continua me assistindo. Sou muito grato por tudo que você tem feito. Graça e paz para todos. Até breve. Bye, bye.